Bom dia, pessoal, muito bom dia. 12 de junho de 2020, 7 horas da manhã, sexta-feira. Maravilha, bem-vindos todos aí, galera chegando no Instagram, galera chegando no Facebook também. Semana intensa. Bom dia, Gláucia, chegando aqui no Face. Sandra, Roberto. Legal. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Semana intensa essa, viu? E um tema muito importante. Depois que falamos aí sobre princípio, propósito, missão, legado, poder, maturidade, vamos falar hoje sobre perdas. Perdas. Vamos lá, galera. Vamos lá. Muito bom. Bom dia, pessoal. Bom, nós falamos muito essa semana sobre temas que ocupam aí a nossa agenda existencial, né? Missão, legado, propósito, princípios, são instrumentos, né? Temas bacanas, bonitos de se tratar, mas são instrumentos que existem e nos apoiam a tomada de decisão, né? Para isso é importante que a pessoa passe por um processo de reflexão, né? E procure obter essas respostas. Ontem eu estava fazendo um trabalho com uma executiva da Dell, apoiando ela num processo de desenvolvimento, no intuito de ajudá-la a desenvolver algumas competências. Comunicação mais assertiva, um pensamento crítico, uma capacidade de influenciar pessoas fora da sua área de influência, né? E aí entramos por esse caminho, né? Pelo caminho da missão, do legado, do propósito. Nossa, mas foi uma conversa muito bacana mesmo, no sentido de ajudá-la aí a se dar conta, né? A vida é um processo contínuo de se dar conta, né? Daquilo que está na área de inconsciência nossa, né? Aquilo que eu não sei, ou aquilo que eu não sei que eu sei. E claro, né? Quando você vai fazendo um trabalho de desenvolvimento, você obviamente vai deixar de ser quem você é para se tornar uma outra pessoa. Isso também configura uma perda, né? E é sofrido, e é doloroso, na verdade. Mais do que sofrido, é doloroso. E é esse o tema que a gente vai falar hoje, pessoal. Ciclo vencedor da perda. Olha que tema interessante. Esse tema está na página 101 do Modelo do Pensador, né? Quem quiser, está disponível. E o que eu achei legal, assim, quando eu estava pensando nisso, uns anos antes de escrever o livro, eu pensei nisso. Caramba, como é que pode ser um ciclo e vencedor ainda por cima? E é exatamente isso, galera. O ciclo vencedor da perda. Às vezes é uma bênção você não conseguir o que você quer. Então vamos falar sobre esse ciclo que tem um conjunto de etapas que se fecha num determinado estágio. E a partir dali você está livre para viver a sua vida e obviamente até viver outras perdas. Então vamos lá. Normalmente, e esse conceito, acredito eu, vale para qualquer tipo de perda, desde as mais triviais até as mais avassaladoras da vida, né? Vale para a perda de um avião, na hora que você está no aeroporto aí distraído, ele vai embora e você fica, e vale para a perda de uma pessoa que você ama, para a perda de um trabalho que você gosta muito, enfim, vale para qualquer coisa. Vamos pensar sobre isso e se fizer sentido, vocês vão me dando sinais e a gente vai discutindo essa questão, tá? Bom, quando uma pessoa passa por uma perda, e o interessante é que a maioria das pessoas, quando passa por uma perda, se pergunta, por que eu, né? Por que eu mereço essa perda? Mas quando essas mesmas pessoas passam por um ganho muito grande, elas não perguntam por que eu? Por que eu estou ganhando essa coisa? Por que eu estou tendo a graça de receber esse presente? Mas essas são as idiosincrasias humanas, né? Mas quando os seres humanos têm perdas, é razoável acreditar que ele passe por 4 etapas, né? A primeira etapa normalmente é a etapa da revolta. Então, você tem uma situação de vida onde você tem uma perda.
E nessa etapa da revolta, é razoável que você se questione, movido pela dor da perda, por que que isso foi acontecer comigo? Olha isso, galera. De repente eu fui demitido. Quantos relatos eu já ouvi de pessoas dizendo, de repente eu fui demitido. Como se a demissão fosse um evento, né? O anúncio da demissão é um evento. Mas o discorrer da demissão é um processo. Ela culmina com o evento, com o convite ou com o anúncio da demissão, mas ela acontece ao longo de um tempo. E se a pessoa estiver cega e desatenta, ela não se dá conta. Então ela tem a capacidade de transformar um processo num evento. E na vida, nada é evento, tudo é processo. Já viu aquelas pessoas que aparecem de uma hora para outra, né, como artistas bem-sucedidos, né? Então, uma delas, eu não sei exatamente quem, fez um comentário desse. Eu levei 40 anos ou 20 anos, ou 10 anos para fazer sucesso de repente. Então nada é de repente, tudo é um conjunto de um processo. Mas como a pessoa não está atenta, não está alerta, não está presente no momento presente, ela acha que foi um evento. E claro, né, ao achar que foi um evento, ela se coloca no lugar da vítima, e no lugar da vítima ela se coloca no direito de se revoltar. Eu quero falar duas coisas para vocês, que talvez eu vou falar com todo o amor do mundo, mas a própria frase é por si delicada. A primeira frase é: ninguém te deve nada. Bota isso na tua cabeça. Ninguém te deve nada. A sociedade não te deve nada, teus pais não te devem nada, tua família não te deve nada, ninguém te deve nada. E segunda frase é: o problema é seu. Todas as situações de vida que você vive são da sua ordem de solução, da sua área de influência, da sua área de decisão. Se você acreditar nessas duas frases, ninguém te deve nada, e o problema é seu, a chance de você se colocar de maneira muito mais madura diante da vida, emocionalmente falando, e a chance de você encarar a vida com muito mais potência e com muito mais destemor, aumenta drasticamente, ao passo que diminui na tua vida a presença da vítima. Guarda isso, galera, e é razoável acreditar que você vai se revoltar cada vez menos e vai passar muito mais rápido pelo ciclo vencedor da perda, porque se a primeira etapa é a revolta, a segunda etapa é o conformismo. Deixa eu escrever essas frases aqui, porque eu quero depois publicar isso. Ninguém te deve nada, o problema é seu. A segunda etapa é o conformismo. Isso, galera, vai botando o coraçãozinho aí. O conformismo é aquele momento em que a pessoa, ela passou pela revolta, a raiva já está mais aplacada, a emoção já está mais contida, mas ela ainda está no papel da vítima, ainda está no lugar daquele que conta essa história para obter a pena de alguém. Ela conta essa história para obter apoio emocional de alguém, né? Ainda que ela não pense claramente sobre isso, mas ela pensa de maneira subliminar sobre isso. A pena do outro fecha um buraco dentro de mim. Então eu vou contar a minha história com o olhar da vítima e quem sabe alguém não passa a mão na minha cabeça. Aquela história de aceitar aquilo ao invés de buscar o que você merece. O conformismo é um lugar perigoso. O conformismo é um lugar perigoso porque ele gera um certo conforto, né? Eu até pensando agora, conversando com vocês, eu não sei se a palavra conformismo e conforto vem do mesmo radical. Não tinha me dado conta disso. Vou até anotar aqui para pesquisar. Mas o conformismo seguramente vem do mesmo radical, porque conformismo é você se colocar na forma adequada. Ou seja, te gera um certo conforto. Percebe isso? Então, o conformismo te coloca num lugar de conforto e você fica estagnado ali. E ao contar essa história para as pessoas,
e as pessoas dizerem para você, nossa, coitado, isso aconteceu com você, que empresa ruim, que vida ruim, que mundo ruim, você se adequa àquela forma, ainda que com a presença do evento na tua cabeça, ou seja, a memória te martelando, sentindo dor, e você então cria uma zona de conforto para viver bem com aquela dor. Isso é alienante, isso é letárgico. A pessoa fica meio que no estado letárgico ali, esperando o que vai acontecer. Ah, mas Deus é grande, vai me ajudar. E senta e espera, né? Duas etapas muito ruins, pessoal, e que, via de regra, passamos por ela. Ah, Binato, dá para passar direto para a terceira etapa? Dá, mas vai ter que passar muito pela primeira e pela segunda, até treinar, né? Vamos entender isso. Qual é a terceira etapa? A terceira etapa é aquele momento em que você atingiu um estágio de maturidade emocional tal que você percebe que nada que acontece na sua vida é pessoal. Nada é contra você. Nada surgiu para derrubar você. Vou fazer um comentário aqui também mais forte, né? É muito egocêntrico a pessoa achar que o mundo está contra ela. Por que o mundo, com tantas coisas para fazer, com tantas coisas acontecendo, vai querer derrubar essa pessoa? O que ela tem de tão forte, de tão especial, que merece a atenção do mundo inteiro para derrubar a sua jornada de crescimento? Então, acredite, nada que acontece com você na sua vida é pessoal, não é pessoal. Do lado de lá, né, lembram, o Jean-Paul Sartre, um filósofo mais contemporâneo aí, francês, ele cunhou uma frase, né, de uma época em que a filosofia pensava muito no existencialismo, que o inferno são os outros. Agora, pensa você que você, do ponto de vista do outro, você é o outro. Então, na medida que você acredita que tem pessoas promovendo o inferno na sua vida, cuidado, porque você pode também estar sendo visto por alguém como sendo promotor do inferno da vida dele. Então, essa é uma questão que ontem foi colocada aqui como uma questão da empatia. Então, o primeiro ato de empatia é você se colocar no seu lugar, né? Será que você é empático com você mesmo? Será que você se coloca no seu lugar para você saber qual que é a tua grandeza e qual é a tua pequenez, né? Porque todos temos um grau de grandeza e um grau de pequenez, né? Talvez no momento em que eu esteja praticando o esporte que eu gosto, eu tenha um grau ali de grandeza. Mas diante do mundo e da vida e de Deus, eu sou tão pequeno. Então, é tão relativo essa posição. E na hora que você começa a perceber essa relatividade da posição, você começa a ver que a vida é um fluxo. E é um fluxo contínuo, onde você, e eu falei isso ontem, onde você não vai estar, você não vai concluir a sua evolução. Você vai estar num contínuo evolutivo. Você vai estar sempre num evoluir contínuo. Percebe? E no momento em que você se dá conta disso, você atinge a terceira etapa, onde você então pega os fatos da vida, reúne esses fatos da vida, e você então chega à conclusão de que você aceita isso para você. Você aceita. Da mesma forma que você aceita um presente, você também tem a capacidade de aceitar um revés. Da mesma forma que você aceita um elogio, você também aceita uma crítica. Da mesma forma que você aceita o sucesso, você também aceita o fracasso. Isso requer uma musculatura, pessoal, emocional muito forte, entende? Que muitas pessoas, ou a maioria delas, não está disposta a exercitar, porque dói. E eu sei que é uma dor lacinante. Eu senti essa dor. Eu ainda sinto essa dor, porque eu estou no processo de estar evoluindo. E já senti muitas dores de revolta, muitas dores do conformismo, mas no momento em que você atinge o estado da aceitação, é como se você passasse pela arrebentação e você então se libertasse para o mar aberto, né? Tem uma lenda
não é exatamente uma lenda, mas é uma alegoria, né? Não chega a ser uma mitologia, mas uma alegoria do rio que desemboca no mar, né? E ela se parece muito com a nossa vida, se parece muito com a nossa história, porque a nossa história, ela começa tão pequenininha, né? Como um rio começa. A nascente do rio normalmente é um pingar de água, um córregozinho, né? No máximo um ribeirãozinho ali, que lá pelas tantas ele vai correndo o seu caminho, vai superando aí as suas dificuldades, daqui a pouco ele se alarga de tal forma e vem aquele rio caudaloso, aquele rio magnânimo, aquele rio majestoso, e ele segue a sua jornada e ele continua tendo lá seus momentos de revolta e conformismo, mas o rio não se revolta e nem se conforma, porque ele sempre se adequa às mudanças que vão acontecendo, ele aceita os desafios e os entraves que vão surgindo para ele, até que um dia ele desemboca no mar, né? No seu mais claro momento de superação, quando o um se torna o todo. Olha que coisa impressionante isso. Quando o um se torna o todo no universo, né? Você, na sua trajetória humana, vai passar por revolta, conformismo, aceitação, até que você entra na etapa da superação e você se dá conta de que você, de fato, precisou passar por aquela perda. E aquele um que você era morre e um outro um mais forte nasce. Isso é o conceito para mim da ressurreição. Quantas vezes você já morreu e quantas vezes você já nasceu, né? E ainda tem pessoas que têm medo da morte. Para você se tornar a pessoa que você quer ser, você vai ter que matar a pessoa que você é. Percebe isso? E para matar a pessoa que você é, você vai ter que passar por os estágios de revolta, conformismo, aceitação e superação. Agora, olha só isso. Lembra das dimensões humanas? As dimensões humanas são as dimensões física, intelectual, emocional e espiritual, né? Vamos juntar esse trem todo aí agora. É muito legal juntar esses conhecimentos assim. Se você é uma pessoa muito afeita ou exclusivamente afeita à dimensão física, ou seja, uma pessoa que olha muito para o externo, uma pessoa muito afeita a questões materiais, a questões tangíveis, que só acredita no que vê, no que toca, no que sente, em termos de gosto, paladar ou olfato, eu vou te dizer uma coisa, não vou nem te dizer, sexta-feira eu vou dar uma aliviada. Se você conhece pessoas que estão presas aí na dimensão física, eu vou dizer para você o que acontece com essas pessoas. Elas vão ficar presas na revolta. Elas vão ficar presas na revolta. Mal, elas vão beliscar ali um conformismo, porque o alcance delas é muito pequeno, né? São pessoas muito utilitaristas, muito focadas na tarefa, pessoas muito focadas nos objetos, muito focadas no que vai ter para mim, naquilo que eu vou ganhar da vida. Elas vão ficar muito presas na questão do conformismo, da revolta, perdão, e não vão conseguir superar essa questão. Quando você avança um pouco na dimensão intelectual, e aí você está mais afeito ao conhecimento, né? É uma pessoa mais voltada para o estudo, uma pessoa voltada para a curiosidade, uma pessoa que quer aprender mais das coisas, ainda que na dimensão intelectual, do intelecto, você vai saber que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer e vai se conformar com isso. A vida é assim mesmo, porque eu aprendi isso. Eu sei que é porque eu aprendi assim. A vida é assim mesmo. Mas não tem problema, porque a intelectualidade, ou o exercício da intelectualidade, vai fazer um dia você ir para uma área de conhecimento que é a emocionalidade. Quando você entra na dimensão emocional, e claro, quando você entra na emocional, você já passou pela intelectual e já passou pela física, né? Você pode perceber, por exemplo, que no interior, né, na roça, na fazenda, há um grupo de pessoas ali que, sob o ponto de vista das pessoas da cidade, são pessoas com pouca calibragem ou com pouca bagagem intelectual, mas eles têm uma sensação, eles têm uma capacidade de sentir as coisas de uma maneira muito interessante.
Eu acho muito interessante uma coisa que já me falaram muito, né? Ah, Binato, que eu moro no interior, eu não tenho muito acesso à informação. Olha que legal essa alegoria também. E você vê, né? Você aprende cada vez mais sobre você mesmo, quanto mais para o interior de você vai. E nas cidades grandes, as pessoas têm muito acesso à intelectualidade, têm muito acesso aos bens materiais, e por estarem muito nessa superfície, vão um pouco para o interior. Olha que coisa louca isso, né? Na época das tsunamis, lá em 2004, final de 2004, teve um tsunami grande ali na região da Indonésia, e eu estava acompanhando, porque logo em seguida ali, 2005, início de 2005, eu ia fazer uma viagem para a Índia, ia passar por lá, né? E tinha lá cartazes e tal, uma série de coisas abrindo informações sobre esse tema. E eu estava acompanhando isso, e aí um sismólogo, olha que coisa linda, turma, um sismólogo eu li uma reportagem de um sismólogo, onde ele falou o seguinte: pois é, o ser humano, ele investe bilhões de dólares, para descobrir o que acontece em Marte, para descobrir o que acontece na órbita terrestre, para descobrir o que acontece em Saturno, em Mercúrio, em Plutão, né? Mas ele não tem ideia do que acontece no centro da Terra. Olha que coisa impressionante, como é que isso inspira as pessoas, no sentido de buscar a solução para suas vidas fora e não fazer um estudo sismográfico ou sismológico dentro de si mesmo, né? Estava dando uma olhadinha nas notícias agora de manhã, os shoppings abriram lotados. E aí eu infiro que as pessoas devam estar tão desgastadas e tão fartas de lidar consigo mesmo, que elas então estão indo para fora. Estão indo para o shopping, para as lojas, né? Então, galera, quando você passa por esses estágios físico, intelectual e emocional, você vai avançando na trajetória humana, porque vai avançando na dimensão humana, até que você entra na dimensão espiritual. E aí você vai entender, e não só com a mente, mas também com as sensações, com as emoções, né? Não só com a racionalidade, mas com a emocionalidade, que realmente aquilo que você tinha que viver era para ser vivido, era para que você aprendesse uma lição e galgasse um outro patamar, galgasse uma outra musculatura emocional, uma outra forma de existir, uma outra experiência de vida. É para isso que serve, no meu ponto de vista, a espiritualidade. A espiritualidade, ela é um exercício experiencial que te transforma em alguém melhor, não necessariamente um exercício mecânico ou intelectual. Tem pessoas que vão para uma igreja, para um templo, para uma sinagoga, para um culto, e elas oram intelectualmente, elas repetem aquelas palavras, mas ela não conecta aquilo com a emoção. E quando não conecta com a emoção, você não se transforma, você não se torna uma outra pessoa. E esse, para mim, é o sentido da espiritualidade. Eu aprendi isso lendo um livro maravilhoso, Ética para os Tempos Modernos, do Dalai Lama, né? Onde ele diz: a espiritualidade é uma experiência sentida, é uma experiência vivida, onde depois dela e a partir dela você se torna uma outra pessoa. Isso pode acontecer na hora que você participa de um evento como esse, né? Eu me torno uma pessoa melhor quando eu termino essas lives. Isso pode acontecer quando você vai para um restaurante e come uma comida e aquilo te conecta com alguma coisa maior. Você fala: cara, não é possível que esse alimento foi feito por um homem. Ele foi feito por um homem, mas com a mensagem divina, né? Quando você conecta o mundo das obras com o mundo imaginário, com o mundo das ideias, né? Já falamos sobre isso aqui. Então, turma, quando você desenvolve essas demais dimensões, e quanto mais você desenvolve a emocionalidade, a dimensão emocional e a dimensão espiritual, mais rápido você passa pela revolta e pelo conformismo. E mais rápido você atinge o estágio de aceitação e o estágio de superação. E mais feliz e tranquilo você leva a sua vida. Porque a beleza da religião, que é um instrumento poderosíssimo para o desenvolvimento da espiritualidade, não é que o ser humano religioso tenha menos problemas. O ser humano religioso, e no melhor sentido da palavra, ele se equipa melhor para enfrentar os problemas. Então ele passa por esses estágios
com muito mais proficiência, com muito mais fortalecimento, com muito mais musculatura para aceitar a morte como um fato da vida, porque de fato ela é, para aceitar uma separação como um fato da vida, porque ela pode vir a ser, né? Se eu não quero morrer, eu não posso querer nascer. Se eu não quero me separar, eu não posso querer me juntar. Se eu não quero perder, eu não posso querer ganhar. De novo, a dualidade da vida, que é uma regra que jamais vai se quebrar. Então é importante, eu conheço pessoas que dizem, Binato, eu nasci para vencer. Ok, maravilha. Eu não discuto isso com você. Mas ao nascer para vencer, você se preparou para perder? Não, perda é uma palavra que não existe no meu dicionário. Aí eu falo, então prepare-se para sentir muita dor. Porque é o que vai acontecer. A perda é um fato da vida. E será um fato da vida cada vez mais eloquente quanto mais você acreditar que você detém coisas na sua vida. Né? Isso mudou na minha cabeça quando mudou o paradigma de posse para acesso. Na hora que muda o paradigma de posse para acesso, muda um monte de coisa na vida. Eu começo a me dar conta que esse relógio, ele está na minha custódia. Mas quando eu morrer, ele vai ficar na custódia de alguém, porque ele não pertence a mim. O que pertence a mim irá comigo. O que não pertence a mim ficará aqui. O que não quer dizer que eu não mereça e não queira usar esse relógio. Ou que eu não mereça ou não queira usar um relógio até melhor do que esse. Ou que eu não mereça e não queira ter um carro muito melhor do que eu já tenho. O que não mereça ou que eu não queira viver a vida com muitos recursos abundantes. Veja, o que eu estou falando não tem nada a ver com miséria, muito pelo contrário, tem muito a ver com abundância. E cada vez mais e maior abundância, porque essa é a sina humana, essa é a saga humana. Uma saga de prosperidade. E a abundância é um termo bacana até, mas eu quero até fazer uma pequena retificação. Não se trata de escassez nem de abundância, mas de suficiência talvez. Você vive com aquilo que te é suficiente, percebe? E aquilo que te sobra, você espalha, você compartilha. E você vai e segue a sua vida vivendo uma vida plena. Uma existência plena e autônoma. O tal do EPA, que a gente comentou outro dia, né? Uma interjeição. EPA! O que é EPA? EPA é uma existência plena e autônoma. Então você será feliz sentado no cantinho da varanda fazendo o seu trabalho, mas também será feliz dando uma palestra para 1000 pessoas. Você será feliz em casa fazendo lá um mingau no final do dia, ou será feliz realizando o sonho de crianças com doenças terminais. Você será feliz executando e fazendo eventos sensacionais, mas também será feliz visitando um médico e mostrando para ele o benefício de um remédio. Você será feliz de qualquer maneira, porque essa é a sua natureza. E você será feliz porque você conquistou esse espaço. A felicidade não é um direito, a felicidade é um dever. A felicidade é um dever sobre o qual você tem que se apropriar. E essa felicidade e esse processo de apropriação é um processo de construção do indivíduo que você é e deverá se tornar, passando pelas etapas de dimensões física, intelectual, emocional e espiritual, desenvolvendo sua habilidade de se perceber dependente, codependente, independente, interdependente, entendendo que você é um ser movido por emoções, que no seu elenco de recursos existe um conjunto de coisas como valores, princípios e propósito, e você tem uma missão e você está pronto para atingir os seus objetivos de vida. Galera, isso é muito transformador, isso é muito poderoso, isso tem um efeito digital e analógico, né? Um efeito intangível e um efeito tangível nas nossas vidas. E no momento em que você se der conta realmente disso que a gente está conversando, você vai querer saber mais e mais e mais e mais sobre isso, e você não vai mais conseguir descolar essa prática de vida da sua própria vida. Isso vai tornar a vida um processo realmente de grande significado, de grande propósito, onde o almejar máximo seja atingir um estágio tal na sua existência que você chegue do alto da sabedoria e fale assim: agora eu estou pronto para o próximo nível. E aí você jamais temerá a morte, você jamais temerá a perda, você jamais temerá nada que torne essa vida fugaz
e que torne essa vida pequena, porque ela é grande, e que torne essa vida efêmera, porque ela é eterna. É isso aí, galera. Show de bola, linda live, me emocionei aqui também de novo. Eita, vou começar a trazer um lenço para cá. Porque eu vou falando essas coisas, mas essas coisas vão se transformando em mim também. E essa é a beleza, né, dessa dimensão que nós construímos juntos aqui, né? Por hora eu leio coisas que eu não consigo parar para ler, porque às vezes que eu paro para ler eu perco o raciocínio, mas eu estou lendo, eu estou acompanhando e agradeço os comentários. E nesse momento, acredita em mim, existe uma relação de mestre e discípulo. Horas eu falo uma coisa e você absorve, ora você escreve uma coisa e eu absorvo, e nós então começamos a construir uma relação de mestre e discípulo, e não um cargo entre mestres e discípulos. Não tem um mestre e discípulos, tem uma relação de mestre e discípulo. É essa relação que eu quero construir entre nós e as pessoas que vão se juntar com a gente com o passar do tempo. Vamos começar a trabalhar mais forte para trazer mais pessoas para cá, galera. Vai ser importante. Se está sendo importante para mim, se é importante para você, é importante para muita gente também. E claro, vamos colocar isso à disposição. Quem quiser vem, quem não quiser não vem. Ok? Pessoal, olha, sexta-feira, ótimo final de semana para vocês. Na segunda-feira, dia 15, vamos falar sobre motivadores e sabotadores. Já falei sobre isso de uma certa maneira, vamos dar uma aprofundada nisso. E na segunda-feira vamos ter uma reunião bacana, aí, um bate-papo com o Bira Freitas, o CEO da Tegra, dentro de uma programação que eu já vinha fazendo, só que agora com o apoio da Lifetime Escola de Negócios. Vai ser muito legal. Eu vou divulgar isso bastante agora no final de semana. Vocês vão ter acesso a isso. Espero que todos participem, porque vai ser uma conversa muito legal. O Bira é um cara muito experiente, tem uma experiência executiva absurda e uma experiência de vida também. Vai ser um encontro muito bacana. Tá legal? Galera, bom final de semana para todo mundo. Aproveitem o final de semana, descansem, leiam bastante, orem bastante, conectem-se com vocês bastante, revejam as lives, façam exercício. E se precisar de alguma coisa, entre em contato. Boa jornada, força sempre e vamos com tudo. Abraço, até segunda. Tchau.